Olá, meus queridos. Estamos mudando este ano a nossa maneira de trabalhar o nosso encontro diante de toda a situação que nós estamos passando, né? Essa questão do coronavírus. E depois de 17 anos nós estamos deixando de realizar o nosso encontro no acampamento. Mas nem por isso, né, nós vamos deixar de fazer, de ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Então nós vamos nesse dia estar ministrando. Eu sei que ministrando dessa maneira, você corre o risco de ouvir, às vezes, muitas coisas repetitivas, né? Vão ser 5 ministrações e o que você vai ouvir de um dia, vai ouvir de um, ouvir do outro. Mas eu creio sim que é importante a gente estar entendendo aquilo que Deus está falando. Só relembrando, nós tivemos agora, no começo do ano, nós tivemos em Brasília uma Acampalavra. E o tema do Acampalavra, né? Preparem o caminho do Senhor. É um tema assim que muito amplo, né? Que ele mostra claramente a nossa necessidade de nos prepararmos para o encontro com Jesus, para nos prepararmos para a volta de Jesus. Eu creio sim que não só nós temos falado, mas muitas congregações, muitas igrejas, alguns irmãos têm compartilhado com alguns irmãos, e esses irmãos têm falado sobre isso, sobre a importância de falar sobre a volta de Jesus. E nós gostaríamos neste ano de continuar falando sobre isso. Aquilo que nós falamos ali no Acampalavra, os jovens que estiveram ali, que ouviram, né, a palavra foi tremenda ali, os irmãos estiveram ministrando, foi um tempo assim de Deus. Mas nós queremos continuar um pouco falando sobre aquilo que nós ouvimos ali, né? E o tema do nosso encontro para esse ano, né, para todos que amam a sua vinda. Quer dizer, que amam a vinda de quem? Que amam a vinda de Jesus. É muito claro para nós que Jesus vai voltar, né? Nós temos ouvido agora, diante dessa situação, alguns irmãos que têm compartilhado palavra, falando do que está acontecendo nesses dias, né? Que foi predito pela palavra, que o próprio Jesus disse que algumas coisas iriam acontecer, e muitas coisas a gente tem visto isso já acontecendo. Então isso mostra claramente para nós que Jesus está às portas, Jesus está perto da volta de Jesus. Mas como eu tenho desejado isso, né? Como eu tenho no meu coração assim, ansiado pela volta de Jesus, qual o desejo do meu coração de estar com Jesus, de ver tudo consumado, de ver Jesus, o noivo, recebendo a noiva, vindo buscar a noiva. Porque isso fala, por exemplo, de como eu estou me preparando para isso, de como eu estou, né, me dedicando o meu tempo, como que eu amo Jesus, né, ao ponto de estar me preparando para a vinda dele e para a volta dele. Então é importante que a gente fique atento a isso, né? E é interessante que o texto do nosso encontro, que está em 2 Timóteo 4:8, eu vou ler o texto aqui do 1 até 8, porque ele fala assim de um contexto da vida de Paulo, né? Paulo aqui sendo usado, mostrando para nós, dando exemplo para nós do desejo que ele tinha pela volta de Jesus. Mas assim, a vida de Paulo mostra para nós muitas coisas que precisam ser mudadas em nós diante dessa situação em que nós estamos vivendo. É interessante que o texto 4:1, Paulo começa assim, ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio, e todas as coisas suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, no qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. É interessante aqui nesse texto a preocupação de Paulo, né?
em transmitir para Timóteo. Paulo, talvez seja, essa foi a última carta que Paulo escreveu, né? Ele estava preso em Roma e possivelmente Paulo já sabia que estava chegando o seu momento da sua morte, né? Já o fim da sua vida, o fim do seu ministério. E Paulo, preocupado com isso, Paulo está preparando Timóteo, né? Eu penso assim, quando nós falamos de Timóteo, nós olhamos para a vida que nós estamos vivendo hoje, principalmente desse despertar no coração de uma geração. Há um desejo no nosso coração, dos pastores, por ver jovens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, jovens liderando, jovens pastoreando, jovens cuidando. E é bem isso que estava no coração de Paulo ali, quando ele começa a escrever a Timóteo sobre a necessidade de que Timóteo se preparasse para isso. Timóteo, meu filho, prepara para isso, né? Para que Timóteo não ouvisse simplesmente, mas não levasse em consideração aquilo que Paulo estava falando a respeito da igreja. O que Paulo tinha experimentado foi muito forte, né? O ministério de Paulo, a vida de Paulo em Jesus, o ministério de pregação, de proclamação do Evangelho, foi algo muito forte na vida de Paulo. E Paulo precisava transmitir isso de uma maneira que Timóteo pudesse ter esse entendimento, que Timóteo pudesse ter essa compreensão desse Evangelho, né? Cuidando bem a igreja, preparando a igreja, assumindo o papel de pastor, assumindo o papel de ensinar. Então ele vem falando sobre isso, né? Ele vem ensinando para Timóteo, né? Ele fala assim: tu porém se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, né? A gente sabe, por exemplo, que muitos jovens estão sendo perseguidos hoje nos nossos dias. Os jovens têm passado por muita dificuldade, por muitas lutas, principalmente aqueles que querem servir o Senhor, principalmente aqueles que desejam uma vida consagrada ao Senhor. Esses serão perseguidos, esses passarão por tribulações, por lutas. Mas Paulo chama a atenção disso: Timóteo, suporta isso, não deixa que isso traga desânimo sobre a sua vida, não deixa que isso possa frustrar o seu ministério, né? Muitos de nós vocês vão começar, às vezes, eu estou com um projeto, eu estou com esse desejo, com essa vontade, mas como que eu vou fazer isso? Né? Às vezes você vai tentar, o diabo vai tentar te desanimar, não, mas eu vou levar em consideração. Mas é bem isso que Paulo estava falando para Timóteo, né? E dizendo para Timóteo, aí ele: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo tinha convicção de que estava chegando o final da sua vida, que ele seria, né, morto por causa do Evangelho. Mas é interessante que ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amados, como Deus tem ansiado por levantar uma geração de jovens que tenham esse coração e dizer, chegar o momento e falar assim: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor é reto juiz e me dará naquele dia. Imaginou o coração de Paulo, o que Paulo estava transmitindo para Timóteo, o que Paulo queria que Timóteo entendesse? Timóteo, luta, persevera, não desista, clame, busque o Senhor, ore, né? Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. E eu penso que isso vai fazer diferença na vida de vocês, na vida dessa geração. Deus não quer levantar jovens fracos, Deus quer levantar jovens fortes, jovens comprometidos, jovens que sejam cheios do Espírito Santo, jovens que desejam, sabe assim, que sabe que Jesus vai voltar. Enquanto Jesus não voltar, eu preciso cumprir o meu ministério, eu preciso fazer o que me ensinaram, eu preciso evangelizar, eu preciso fazer discípulo, eu preciso levar as pessoas a ter uma compreensão, uma revelação. Um dia alguém compartilhando comigo, né, diz assim, dizendo para mim assim: olha, aonde você estiver, prega o Evangelho do Reino. Sabe, essa palavra assim ficava permanente no meu coração. Assim, eu tenho sempre lembrado disso. Eu não posso deixar de pregar o Evangelho do Reino. Foi para isso que eu fui chamado. É para isso, eu não posso pregar outro Evangelho. Eu não posso falar outra coisa que não seja aquilo que eu tenho recebido do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem buscado jovens com esse coração, sabe, desejando pregar o Evangelho, desejando evangelizar, orando por projeto evangelístico. Esse é o desejo do coração de Deus. Amém? E ele começa a colocar, e termina não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Quantos de nós queremos ver Jesus voltando? Quanto nós gostaríamos de estar
recebendo Jesus, de estar abraçando Jesus por aquilo que Ele fez por nós. Se nós estamos aqui, é simplesmente pela graça dEle, é simplesmente pelo poder dEle, é simplesmente pelo poder do Espírito Santo. Não foi nada do qual nós merecemos. E quantos de nós ansiamos por este momento de abraçar o Senhor? Eu estava ouvindo esse dia assim, alguém compartilhando, né, a respeito disso. É como se fosse, se você soubesse, se você estivesse distante da sua noiva, né, ou do seu noivo, ou então, né, a sua noiva em uma outra cidade, uma outra nação, e de repente você recebe uma mensagem que ela deve voltar logo, e que você deve se preparar porque ela vai vir, você deve se preparar porque ele vai vir. Eu fico pensando assim, o que passa pelo seu coração, né? Você não vê a hora de receber a noiva, você não vê a hora de receber o seu noivo, ele vai voltar. Eu quero que ele encontre isso pronto, eu quero que ele encontre as coisas desse jeito, né? É a coisa de você chegar e falar assim, né? O seu marido está numa viagem e o seu marido vai chegar, o seu esposo está numa viagem, vai chegar e você prepara a casa, você quer, não vê a hora de chegar, você corre para o aeroporto, a hora que você vê a pessoa descendo ali, saindo para encontrar com você, aquele desejo de abraçar, é esse sentimento que tem que estar no meu coração em relação a Jesus. Eu preciso desejar isso. Eu preciso de Jesus, eu quero isso. Sabe, sentir no meu coração que o Espírito Santo possa testificar isso no meu coração, da volta de Jesus para a minha vida. Amados, nós precisamos, Paulo fala sobre isso, né? Não somente a mim, mas todos aqueles que anseiam. Agora, nós sabemos que Jesus nos deixou algumas coisas que nós deveríamos nos responsabilizar. E coisas que nós precisamos, né? Eu pensei, imagino o que estava passando no coração de Paulo ali preso, sabendo que, interessante que ele, um pouco mais para frente ele fala, né, Paulo estava preso em Roma, Paulo ali na cadeia, sabendo que estava chegando os últimos dias dele, Paulo tem ansiedade de ver Timóteo, desejando ver Timóteo, queria que Timóteo ali, sabe assim, ele estava com Lucas, mas queria estar com Timóteo, alguns outros discípulos já haviam abandonado. E Paulo pede para Timóteo, né, venha me ver, venha estar comigo. Eu fico pensando se isso não deve estar no nosso coração. E diante dessa situação eu coloquei algumas coisas assim que eu entendo, 3 coisas assim que eu entendo que são importantes para o nosso caminhar. Algumas coisas que nós precisamos levar em consideração antes da vida de Jesus, ou porque nós ansiamos a vida de Jesus. Eu estou tão apaixonado por Jesus, eu estou tão apaixonado pela volta dele, que eu preciso me preparar. Eu amo tanto, né, que eu quero a volta de Jesus. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, amar a vida de Jesus significa desejar. Eu preciso desejar isso. Não é simplesmente eu falar assim, eu quero que Jesus volte. Eu desejo a volta de Jesus, né? Mas assim, desejar ardentemente, amar a vida de Jesus, querer estar com Ele, querer conviver com Ele, querer se relacionar com Ele, né? Assim, de estar junto, de querer preparar, eu quero me preparar, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar das minhas coisas, eu não posso viver de qualquer maneira, porque Jesus vai voltar, e eu quero estar preparado para recebê-lo, né? Ter um coração, assim, um coração voltado para o Senhor, assim, constantemente, me treinando diariamente, Senhor, eu amo o Senhor, estando com Ele todo dia, buscando, né? Eu vou falar com Ele, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor para que Ele volte, para que Ele esteja comigo, para que Ele venha se relacionar comigo. É isso, sabe assim, esse desejo, é o desejo de um casamento, né? É a noiva preparando para o noivo, é a noiva desejando o noivo. Eu fico pensando o que passa no coração de uma noiva quando ela está ali no altar, né? Naquele último momento ali, junto com o seu noivo, recebendo o seu marido. Ele, a partir de agora, é o seu esposo. A partir de agora você vai conviver com ele constantemente. Você vai morar com ele, são diariamente com ele, anos e anos juntos. Sabe assim, que alegria, que gostoso poder ter esse sentimento. Esse sentimento que precisa estar no nosso coração. E eu preciso desejar isso. Eu preciso querer isso. Eu preciso viver isso. Eu preciso ansiar por isso. Né? Parece que a gente fica pensando assim, eu sou jovem, então eu vou buscar, primeiro eu quero constituir minha família, eu quero ter meus filhos, eu quero conviver, depois eu quero procurar, agora eu já estou velho, agora eu vou lembrar que Jesus vai voltar. Não, eu preciso desejar a volta de Jesus agora. Eu preciso sempre
querer que Jesus volte. Eu preciso ansiar por isso, né? Eu acho interessante, né, o texto de Efésios, quando ele fala, né, que ali no texto, quando ele fala assim: marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, Jesus amou a igreja. Jesus nos amou de uma maneira que Ele deu a própria vida. E agora é nós nos preparando para isso, para receber o noivo, aquele que escolheu morrer por nós, aquele que escolheu dar a sua própria vida por nós, né? Depois ele continua: para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água. Quer dizer, eu me santificando, eu me preparando, eu me guardando, eu me protegendo. Sabe assim, quando você vai começar um relacionamento com alguém e você saber que antes de você tocar numa menina, numa mulher, antes de você tocar num homem, você se guardou para ele, você se, sabe assim, se protegeu, você fugiu, você passou por luta, por tribulações, mas você preservou a sua identidade para o noivo, para o seu noivo. Você preservou a sua identidade para a sua noiva. Que coisa maravilhosa, né? Você ansiando por esse momento. É isso que está no coração de Jesus, que nós possamos experimentar isso nos nossos dias. Ele fala assim: para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, integralmente preparada para o noivo. Eu preciso desejar isso, eu preciso ansiar isso, né? Assim também o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Eu desejando isso, me preparando, né? Grande é esse ministério, ele termina: grande é esse ministério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. A igreja do Senhor Jesus se sente muito amada por Ele, sabe? Eu preciso expressar isso: Jesus, nós o amamos, eu dou a minha vida, Senhor, eu tenho dado a minha vida pela igreja, eu tenho dado a minha vida pelo Evangelho, eu tenho dado a minha vida pelo Senhor, sabe assim? É você expressar e você mostrar para Ele: Senhor, nós desejamos isso, amém? O segundo ponto que eu coloquei aqui, que eu entendo também que são importantes essa vinda de Jesus. Amar a vida de Jesus significa buscar que Ele venha. Eu preciso buscar. Eu preciso buscá-lo. Buscar a volta de Jesus. Como buscar a volta de Jesus? Primeira coisa, eu preciso orar para que Ele venha, né? Eu preciso orar. Eu preciso clamar ao Senhor. Interessante que em Apocalipse ele fala assim: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que vem, que tem sede, venha. E o que quiser, receba de graça a água da vida. Uma das coisas que eu preciso demonstrar é orar por isso. Orar para que Jesus venha. Clamar para que Jesus venha, né? O Espírito da noiva diz: vem, vem. Noiva, eu quero receber o noivo. Eu quero receber Cristo, eu quero receber o Senhor, eu quero receber o noivo. A igreja é preparada para o noivo. Sim, porque a importância da igreja nesse papel, né? A noiva, sim, porque a noiva, isto é, a igreja e o Espírito de Deus tem uma só esperança, um só desejo, o desejo da volta de Jesus. A igreja, o Espírito, desejando a volta de Cristo. Eu preciso orar para que isso aconteça. Eu preciso orar para que a volta de Jesus se concretize. Eu quero poder experimentar isso na minha vida. E uma outra coisa também sobre buscar que Ele venha é anunciar. Como que eu posso acelerar a volta de Jesus? Porque eu posso clamar pela volta de Jesus, mas eu também não posso ficar esperando. Ele diz o que, né? Que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam, em 2 Pedro 3,9, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao mesmo, que cheguem ao arrependimento. Primeira coisa, né? Anunciar a vida de Jesus. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E que nós precisamos pregar o Evangelho do Reino. Que nós precisamos. Isso vai acelerar a vinda de Jesus, né? O próprio Jesus disse em Mateus 24:14: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Eu anseio pela vinda de Jesus. Eu preciso pregar o Evangelho.
Eu preciso fazer discípulo. Eu preciso, sabe assim, ir. Nós estamos vivendo nesses dias, diante dessa situação do vírus, quantas pessoas desesperadas. A gente pode ter uma interpretação de Jesus quando Jesus saiu ali ao povoado e ele chega e faz uma interpretação de um povo desesperado, um povo que não tinha pastor, um povo que, sabe, angustiado, triste, cheio de tribulação, que não sabia o que fazer. É o que nós estamos vendo nos nossos dias hoje, diante dessa situação. Quantas pessoas desesperadas. Agora Jesus ama essas pessoas. Jesus quer ver essas pessoas se convertindo, se arrependendo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso levar o Evangelho a essas pessoas, para que nenhum deles se perca. Esse é o desejo do coração do Senhor. Não somente aguardar a vinda de Jesus, mas também de uma forma cooperar para que esse dia chegue em breve. Amados, assim, eu fico pensando, Paulo tinha convicção de que tinha chegado o momento dele, né? A gente sabe assim, o que Paulo passou, que a experiência de Paulo, gente, que homem tremendo, né? Um homem de Deus, um homem que teve a experiência a partir do encontro dele que ele teve ali com Jesus no caminho de Damasco. Paulo entregou totalmente a sua vida, Paulo comprometeu com o seu chamado, Paulo dedicou sua vida, né? Passou, foi apedrejado, foi dado como morto, mas não desistiu, porque aquilo que ele estava fazendo, ele sabia que isso agradava ao Senhor. O desejo do coração de Paulo era agradar ao Senhor. E ele chega a essa expectativa, né? Que ansiando, desejando agora, ali naquela prisão, chegou o meu momento de eu estar com ele, chegou o meu momento de eu encontrar com Jesus. Amado, nós precisamos desejar isso, nós precisamos ansiar isso, amém? Para isso eu preciso proclamar o Evangelho. Para isso eu preciso anunciar o Evangelho. Vocês que são jovens, vocês têm tanta capacidade, vocês têm tanto meio para fazer isso. Os jovens têm meios para fazer isso. Jovens sábios, jovens inteligentes. Então eu creio sim, amados, que nós podemos acelerar sim a volta de Jesus, nós podemos desejar a volta de Jesus, mas lembrando de que nós precisamos pregar o Evangelho. Amém? Última coisa que eu gostaria de falar aqui, último ponto aqui, que amar a vida de Jesus significa santificar-se por ela. Né? Tem um texto de 1 Tessalonicenses que eu gostaria de ler. Paulo fala assim: irmãos, relativamente os tempos e a épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição, como vêm as dores e parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, os apanhe de surpresa. Paulo está dizendo assim que nós, sabe assim, a gente precisa viver a cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Que a gente não fique assim, falando assim, eu vou viver hoje, porque Jesus não vai voltar hoje, então hoje eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, eu preciso viver cada dia, sabendo que Jesus pode voltar. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Eu fiquei pensando aqui, lembra lá da passagem das 10 virgens, né? Aquelas que se prepararam, estavam prontas ali com azeite para a chegada do noivo. As outras não, as outras ficaram dormindo, as outras ficaram descansando, ficaram procurando fazer outras coisas. Nós não, né? Vocês que são jovens, vocês estão vendo hoje uma geração de jovens descomprometidos. Tem muitos jovens aí que não estão se comprometendo, jovens que vai para a faculdade e não estudam, mas nós não, nós temos que estar nos preparando, vocês têm que estar se preparando para isso. Né? Eu preciso me preparar, eu preciso estar atento, porque Jesus pode voltar. Né? Aí ele fala assim, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos dos dias, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tornando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós precisamos ser, sabe assim, ser sábio, né? Eu sei, por exemplo, que vocês têm assim
uma disposição, uma graça, e às vezes erra, né? Às vezes faz até coisa errada porque na ansiedade de fazer a coisa certa. Sim, eu acho que quando a gente erra tentando fazer a coisa certa, sabe assim, a gente vai aprendendo. O problema é quando a gente não faz nada. É quando a gente ouve, né? A gente ouve as pregações, ouve as palavras, participamos dos encontros, mas continuamos tendo a mesma atitude. Parece que a palavra não mexe comigo. Sabe, a palavra precisa mexer, a palavra precisa gerar em nós transformação, a palavra precisa gerar esse despertar. E ele fala sobre santificar. Eu preciso me proteger. Eu não posso ficar vivendo de qualquer jeito. Eu não posso viver de acordo com o padrão dos jovens do mundo, né? Vocês que estão nas faculdades, vocês vão ver ali jovens rebeldes, jovens se envolvidos com droga, jovens se envolvidos com prostituição. Não, Ibrahim, eu não posso me envolver com isso. Né? Eu não posso também viver de encontro. Tem pessoas, por exemplo, que ela vai no encontro, ali ela se arrepende, pede perdão, muda de atitude, daqui a pouco ela volta a viver a vida dela de novo. Não, eu preciso estar preparado. Se eu anseio pela volta de Jesus, eu amo a vida de Jesus, primeiramente eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso estar com essa disposição de querer mudar. Bem? Então a importância disso, santificar-se, se proteger, sabe? Procurar. O próprio texto diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Jesus é santo. Amado, Jesus venceu, né? E hoje Ele está sentado no alto e sublime trono, mas não é simplesmente porque Ele é Filho de Deus, não, porque Ele venceu, porque Ele escolheu, sabe assim, abrir mão, escolheu renunciar, escolheu fazer a vontade do Pai. E eu quero, amado, que vocês também tenham esse coração, tá? E que diante dessa palavra, assim, que você se guarde. Jesus vai voltar. É muito certo isso. Jesus vai voltar e eu preciso estar preparado para isso, né? Eu preciso desejar, eu preciso amar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou me preparar, eu vou me santificar, eu vou me guardar. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Não importa, né? Eu sempre digo para os irmãos, pense no dia de hoje. Hoje eu vou me portar desse jeito. Talvez amanhã você terá outras lutas, outras dificuldades, sim, mas eu vou me preservar hoje. Hoje eu vou guardar hoje. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou, sabe, eu estou acostumado a fazer isso, não vou fazer. Eu estou acostumado na escola a ter algumas atitudes, eu não vou ter isso. É começar a se proteger. Amém, amado? Que o Senhor, sabe assim, que esses dias que nós vamos estar ouvindo essas mensagens, que isso possa mexer com a sua vida. Que isso possa mudar. Não seja simplesmente um jovem forte, seja bem visto pelas pessoas, mas seja um jovem que seja bem visto pelo Senhor. Jovem que alegra o coração de Deus. Sabe assim, evangelizar. Quantas coisas nós podemos fazer. Eu fico pensando, jovens indo para as praças evangelizar, jovens batendo na porta das casas e falando do Evangelho. A gente sabe que os jovens são muito bem recebidos em vários lugares. Então use essa oportunidade para você proclamar o Evangelho. Eu queria assim concluir orando por esse tempo, orando por esses dias, orando por essa geração, orando por esses jovens. Sabe assim, eu creio assim que não só eu, mas os pastores, nós ansiamos por esses jovens que nos dê trabalho. Sabe assim, olha, eu quero trabalhar e ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, olha, eu quero fazer isso, eu quero ir em tal lugar, sabe assim, eu anseio por isso, e eu creio que Deus está nessa situação. Amém? Eu queria orar para que Deus nos guarde, para que Deus proteja a sua vida. Senhor Deus, eu quero colocar neste momento essa palavra, esse tema, esse texto que nós temos compartilhado nesses dias do encontro. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que a maior alegria do nosso coração será o dia que nós estivermos encontrando com o Senhor. Podemos abraçar, podemos, ó Deus, nos alegrar, podemos ver, Senhor Deus, tantos e tantos que batalharam, que lutaram, que morreram para que o Evangelho chegasse até nós. Senhor, eu quero orar para que essa geração, para que esses jovens, Pai, ó Deus, sejam cheios do Senhor. Pai, levanta essa geração. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor Deus, profetizar bênção sobre essa geração. Quero profetizar ousadia sobre essa geração. Profetizar, Senhor Deus, que esses jovens vão ser cheios da graça do Senhor, cheios do poder do Senhor. Ó Deus, que esses jovens, Senhor Deus, vão buscar, Senhor, vão levar outros jovens a conhecer o Senhor. Pai, eu clamo a Ti, ó Deus, que seja um novo tempo na vida dessa geração.
Que a graça do Senhor, ó Deus, possa manifestar sobre essa geração. Levanta entre esses jovens, pastores, líderes, jovens, Senhor Deus, músicos, ó Deus, que vão compor louvores e adoração ao Senhor. Pai, eu oro e peço no nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus possa abençoar a sua vida, que esses dias sejam um tempo de muita graça do Senhor. Que você possa aproveitar tudo isso que você tem recebido do Senhor. Amém? Que o Senhor te guarde e te proteja em nome de Jesus. Um abraço. Amém?